Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, amém? Glória a Deus por esse dia. Eu quero, em primeiro lugar, estar agradecendo ao nosso Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui em sua presença, trazendo uma mensagem do coração dele. Bom dia, Neidmar Lemos. Bom dia, que Deus possa falar aos nossos corações no dia de hoje. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero agradecer ao Senhor, pedindo a Ele que a bênção dele recaia sobre cada um de vocês. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar em sua presença, de estar aqui juntos com cada uma de vocês, reunidas em nome de Jesus, para ouvirmos a palavra do nosso Deus, amém? E quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, de estar aqui na confiança da irmã Denise, a nossa líder. Agradecer também ao meu pastor, ao bispo Manuel Luiz, pela confiança, que ele tem em nós, de estar a cada dia nos treinando, nos instruindo a fazer o ID do Senhor. Quero parabenizar a Neia. Parabéns para você pelo seu aniversário, minha amiga, que Deus te abençoe. Quero agradecer a Patrícia Torres, amiga, beijo, que Deus conforte o seu coração aí com a perda do seu paizinho, nosso vô. Que o Senhor abençoe a Denise Aparícia, a Gorete, a todas nós que estamos aqui na presença dele, amém? Eu quero também estar agradecendo ao Senhor, porque em todo tempo o nosso Deus, ele tem nos guardado, tem nos livrado, tem falado ao nosso coração, a sua palavra rema que tem nos dado força, tem nos dado ânimo para que nós possamos prosseguir, E eu louvo ao Senhor, quero agradecer ao Senhor, e a cada uma de vocês que está orando pela minha irmãzinha que está com Covid, a minha irmã Ju, ela está sempre conosco. Hoje ela está bem, assim, debilitada, mas eu creio que o Senhor fará grande obra na vida dela, amém? Amadas, eu tenho hoje, nesta manhã, como tema, para as nossas vidas, o versículo se encontra em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 12, o verso 20, ele nos diz assim: porque não podia suportar, Hebreus capítulo 12, verso 3, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Aqui nós temos a perseverança, o exemplo de Jesus Cristo como perseverante, E nesse mesmo capítulo nós vemos a história dos homens que em meio à dor venceram, Venceram as lutas, tiveram instruções do Senhor
para vencer. Então, o que esse texto aqui de Hebreus, capítulo 12, verso 3, nos fala é que considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então, nós, em meio à dor, em meio aos momentos difíceis, nós temos que se sujeitar a buscar ânimo no Senhor. Porque aqui no verso 1 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande, de testemunha, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, que nós possamos olhar para o Senhor, porque é nele que está a nossa carreira. Nós temos uma nuvem, aleluia, de pessoas que estão nos observando, e nós aqui nesse texto hoje, nós vamos ler, Êxodo, eu quero trazer aqui essa palavra de reflexão para nesta manhã, para minha vida e para a sua vida, pautada na história de uma mulher que teve fé, que não temeu, não teve medo, não perdeu o foco. Quando ela recebe a notícia de que havia uma sentença de morte para os meninos que nasciam naquela época. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão voltada para nós mulheres, que os olhos de muitos estão sobre mim, sobre você, em termos de sermos mulheres, de sermos mães. Nós vamos falar a respeito hoje de uma mulher chamada Joquebede. Nós vamos hoje estar falando aqui, conhecendo, um pouco mais, relembrando, na verdade, a história de uma família, aonde um varão, da casa de Levi se casa com Joquebede, Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu e teve filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Por quantos meses, amadas irmãs? Ele foi escondido 3 meses. Aleluia! Então, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junca e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino prostrou-se de longe para saber o que haveria de acontecer. Então, a filha de Faraó, desce para se lavar e encontra aquele menino. E ela viu que aquele menino também era formoso, E o que eu quero aqui com essa história é trazer para mim e para você a responsabilidade que nos foi dada. Depois, você lê o capítulo de Êxodo, capítulo 2 todo, e lê, porque o Senhor vai te revelar assim, algo tremendo nesta manhã, baseado nessa leitura. Então, irmãs, o que eu quero com essa história é que em Hebreus 12, verso 1 e no verso 3, pessoas, eu e você somos alvo de olhos. Há uma nuvem de testemunha
olhando para mim e para você. E o inimigo também nos vê, entende? O inimigo também nos vê. E as pessoas que venceram lá na Galeria da Fé, no versículo 12, quando você vai ver que eles venceram porque confiaram no Senhor. Pessoas que venceram o inimigo pela fé, por ter coragem, por ter confiança. Hoje eu quero destacar nesta manhã o nome de uma mãe, que é Joquebede, uma mulher de fé, de coragem e de oração. Isso mesmo, de oração. Bom dia, Darcilene, bom dia, Valéria, bom dia, Gorete, bom dia, Miriam Tunes. Bom dia a cada uma que está aqui nesta manhã, né, comigo, cultuando ao nosso Deus, ouvindo essa palavra rema. E essa palavra aqui falou muito em meu coração. E domingo na minha igreja, quando a pastora Viviane falava de Joquebede, eu falava assim: Senhor, obrigado, porque foi confirmação, né? Eu estava indecisa no que trazer, preparei 2 mensagens e falei com o Senhor: Senhor, eu sou um vaso de barro em tuas mãos, mas eu sou tua, então me usa para falar com cada mãe, me usa para falar com os teus servos, com aqueles que vão, Senhor, encontrar essa live no YouTube, no Facebook, e vai até mesmo achar que foi coincidência. Não foi. O Senhor nesta manhã quer falar para mim e para você, através da história dessa família, né? Que foi Arão, Joquebede, né? Arão, Miriam e Moisés. Família bendita do Senhor, família que confiou no Senhor, família no qual o inimigo tinha proposta para ceifar, para destruir a vida de toda a família, porque mentir para Faraó trazia risco a toda a família, não só a Moisés, porque ela estava ali escondendo, né, do Faraó uma criança que teve o decreto de morte. Amadas irmãs, é forte o que o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que o mesmo Espírito que falou ao meu coração, que conduziu a Joquebede a tomar essa atitude, é o mesmo que está entre nós. Nós estamos separadas somente por um espaço físico, mas no mundo espiritual nós estamos unidas numa só fé. E essa história dessa mulher, Deus, Ele tem propósito na vida de cada uma de nós que nascemos. Deus tem uma história na minha e na tua vida. Ele tem uma história para o nosso casamento, para os nossos filhos, para as nossas famílias. E nós não podemos aceitar o decreto do vil tentador, dizendo que não vai dar certo, que os nossos filhos não têm jeito, que o nosso marido não tem jeito, que as coisas estão difíceis e é isso mesmo. Não temos que aceitar. Quando Moisés nasce, nós vemos que a história dessa família, né, como que eles se posicionaram diante do Senhor. Chega um decreto contra mim e contra você? Chega, mas o Senhor, Ele é aquele que dá a vitória. A nossa vitória está nas mãos do Senhor, que tem a maior autoridade sobre nossas vidas. Então vamos lembrar rapidamente como que foi que esse povo foi parar lá no deserto. Por que que eles estavam lá no Egito? No Egito. Por que que eles foram parar no Egito? Por que que eles estavam debaixo dessa sentença? Porque há um tempo atrás, lá na história de José, nós vemos que lá em Gênesis capítulo 41, vai nos dizer que José, né, ele tinha um sonho. Você vê que começa com José, que tinha um sonho,
foi vendido como escravo e teve que ir para o Egito. Ele foi como escravo e chegou lá, o rei de lá coloca ele, né, como príncipe naquele local. Ele era o segunda voz, né, naquele local. E a família dele vai para lá e vai um povo com ele que estava passando fome, vai para o Egito. E aí ele morre e aí se esquecem de quem foi, né, José. Mas o nosso Deus, ele não esquece daquilo que ele prometeu. Sabe por quê? Porque antes nós fazíamos parte de uma descendência aonde Deus chama Abraão. Então existia uma bênção sobre Abraão. Deus chama Abraão da sua parentela, Deus chama Abraão, leva para uma terra, né? E ali começa a promessa do Senhor na vida de Abraão, que chegou até ali, né, a Moisés. Então Deus chama Abraão, mostra para ele se ele tinha condições de contar as estrelas do céu. Não tinha. Então Deus disse para ele: assim será a sua descendência. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós temos fé, temos coragem, nós temos um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que não se esquece nem de mim, nem de você. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor, amadas irmãs, porque o nosso Deus, ele é lindo. Ele é um Deus que se compadece com a minha e com a sua história. Antes da fundação do mundo, o Senhor sonhava conosco, sonhava com a nossa família. Os filhos que Ele nos deu é herança dEle. E aqui nós vemos que por esse motivo crescia numerosamente lá no Egito os filhos, né, das hebreias. As famílias eram numerosas, né? E os israelitas cresciam a cada dia, e isso trazia uma preocupação, né, para Faraó, porque ele sabia que ia ter um libertador, que o libertador viria de um gênero masculino. E imagina a situação de Joquebede, de Arão, né? De Arão, de Miriam, essa família que foi escolhida para gerar o libertador. Você imagina essa situação. E José, ele era um símbolo de recomeço, de resistência e fé, apesar de não compreender sua trajetória, porque muitas das vezes a gente está ali naquela situação e não compreende a trajetória. Mas ali Deus, ele vai nos conduzindo, o Senhor vai nos conduzindo e a gente passa a entender. E José, ele estava ali sem entender o que estava acontecendo, mas ele acreditava que o Senhor estava no controle de tudo. E assim foi, né, a família de Joquebede. Ela foi uma mãe que não temeu, ela foi uma mãe que acreditou no Senhor. E aí o que ela faz? Eu acredito que o Senhor trouxe a memória dela. O Senhor trouxe a memória dela, né? Lá aonde o Noé constrói uma arca, betuma, e o Senhor guarda aquela família, aleluia. E aí ela imagina, né? Eu creio que ela trouxe a memória, por isso que é importante nós estarmos aqui numa live, nós estarmos lendo, nós estarmos indo à nossa igreja. Ah, irmã, mas nós estamos em pandemia. Amadas irmãs, as igrejas, elas estão preparadas para nos receber. Tem pano com cloro na frente, aonde limpa os pés, né? Medem a nossa temperatura, né? Passam o álcool gel, a gente entra de máscara, a gente senta com a nossa família, com aqueles do dia a dia, pula-se 2 bancos, senta outra pessoa. Então, se a gente pode ir para o mercado, pode ir trabalhar, pode ir para qualquer lugar, só não pode ir para o templo adorar o Senhor, nós somos igreja do Senhor.
e nós fomos ungidas para pregar o evangelho, para liberar uma palavra, né? Para liberar uma palavra rema que vai trazer esperança, vai trazer paz. Então, irmãs, nós vemos aqui que o Anrão e Joquebede, eles tomam uma atitude de fé. Eles colocam aquela criança no cestinho. O meu e o seu filho estão no rio da vida. Mas não pensa que eles estão ali sem o olhar misericordioso do nosso Deus, sem o cuidado amoroso do nosso Deus. O nosso Deus, ele está guardando, amadas, está guardando os nossos filhos, está guardando os nossos cônjuges, ele está nos guardando nesse momento de pandemia. O olhar do Senhor, a mão do Senhor está estendida sobre nós e o inimigo não pode tocar em nós, aleluia. Faraó desceu um decreto que era de morte, né? E eu vejo isso se repetindo a cada dia. É dengue, né? É esse vírus, mas o Senhor tem nos guardado. Amadas irmãs, o diabo ele pode até tentar planejar contra as nossas vidas, contra as vidas dos nossos filhos, mas o Senhor, aleluia, o Senhor está com a mão estendida sobre nós. Ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus escolheu, tomou para si. A nossa família é escolhida do Senhor, aleluia. E a mão do Senhor tem protegido a nossa família. Deus tem cuidado e vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. A bênção do Senhor, aleluia. Deus abençoou a família de Arão, a família de Joquebede, a família de Anrão, a família de Moisés, e prevaleceu, aleluia, o cuidado do Senhor, porque ali nós vemos que a filha de Faraó foi tomar banho, e quando ela vai lá tomar o banho, o que acontece? Ela vê aquele bebê, né? Amada, pensa numa coisa difícil, esconder por 3 meses uma criança que mama, que sente cólica, né, que troca a noite pelo dia, que se a mãe sai um pouquinho chora. Deus confiou a mim e você preciosidade, que é a nossa família, são os nossos filhos, são os nossos cônjuges. Então que nós possamos valorizar cada vida que tem dentro do nosso lar. Eu quero lembrar aqui rapidamente, amadas irmãs, que a história de Moisés, ela tem a ver comigo e com você, porque assim como Moisés foi escolhido para na geração dele trazer libertação ao povo, né, ao povo de Deus, Deus também nos escolheu. Pastora Dalva Paixão, que saudade, Deus abençoe sua vida. Marina, Deus abençoe sua vida. É verdade, Néia, ninguém pode amaldiçoar o que Deus chamou para abençoar, aleluia, é isso mesmo. Deus, ele é conosco em todo tempo, né? E Deus escolhe Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés, né? Um chamamento, né, de libertador. Ele teve esse privilégio de se tornar, né, um povo para libertar. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmã, você tem cuidado, tem escondido aquilo que Deus te deu, as vidas que Deus te deu? Você tem cuidado dessas vidas? Você tem lutado para escondê-los, né, para guardá-los? Porque eu acho interessante nessa história que aquilo que era para prejudicar não veio para prejudicar, né? Faraó queria matar o libertador, matou as crianças com medo do libertador. E, irmãs, olha aonde que ele foi parar, aleluia. O nosso Deus confunde o inimigo. Isso, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. O nosso Deus confunde o inimigo, e aquele que era inimigo
passa a trabalhar para o Senhor, aleluia. Aquela mulher, aleluia, ela pôde cuidar do filho hebreu, né? Ela quando olha os traços do hebreu, né? E ninguém pode apagar aquela essência do DNA do Deus que nós temos. O nosso filho pode estar lá no Egito. O nosso filho pode estar no palácio desse mundo, vivendo conforme, né, os mestres desse século têm orquestrado. Mas a última palavra é do nosso Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os nossos filhos nesse rio da vida, né? O rio da vida tem conduzido os nossos filhos para longe do Senhor, mas nós inculcamos a palavra do Senhor. Olha que coisa linda! Ela põe o filho dela naquele cestinho e ele vai parar no palácio. Aquela princesa olha aquele bebê lindo, formoso, reconhece que é um hebreu, mas ela ama, porque o nosso Deus coloca em nosso olhar um amor, né? O nosso Deus põe compaixão dentro dos nossos corações pelos seus, e ela olha aquele bebê e ela se apaixona por aquele bebê, e mal ela sabe que aquele bebê seria o filho dela. Deus a presenteou a ela. Deus tem nos presenteado com vidas preciosas, de amigos, de filhos, de cunhadas, de irmão, né? De filhos de coração. São preciosidades para o Senhor, e o Senhor, ele cuida. Aleluia, o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, isso mesmo, pastora Dalva, o Senhor tem cuidado. E ali essa mulher, ela vê a necessidade daquele bebê, e Miriam, isso que eu acho tão interessante, a Joquebede põe ele no cesto, né? E ela põe lá no junco, né, no rio, preso ali, e o Senhor vai conduzindo, e o bebê chega no palácio, e ali ela se aproxima e fala: olha, vai precisar de uma ama. Irmãs, e quem é a ama? Isso mesmo, quem é a ama? A ama é a própria mãe, porque a boa obra que Deus começou, ele é fiel para terminar. E ali ela amamenta aquela criança e ainda recebe para poder cuidar dos outros dois. Sabe por quê? Deus não faz acepção de filho. Se Moisés lá no palácio estava tendo uma boa vida, Deus deu recurso para Miriam e Arão também ser cuidado. Aleluia! Deus providenciou para aquela mãe um recurso financeiro para que ela pudesse cuidar não só de Moisés, mas dos outros dois também. O nosso Deus é lindo, ele supre as nossas necessidades. E o mais interessante é que enquanto ela pôs a criança ali, ela não colocou lá e deixou somente na mão do Senhor. Ela continuou orando, ela continuou, né, orando para que o Senhor conduzisse ele a um lugar, né, de segurança, e o Senhor assim fez. E ela pôde amamentar o filho. Quando o filho cresceu, inculcando a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor, Moisés cresce, torna-se um homem, e ali, naquele momento, né, Satanás arma uma situação e Moisés acaba matando um egípcio e tem que fugir para o deserto. Mas é aí que está, minha irmã, no deserto é que a gente aprende sobre Deus, é no deserto que a gente tem intimidade com Deus. O nosso Deus é um Deus de providência, o nosso Deus é um Deus de zelo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, o nosso Deus é um Deus que cuida como ninguém. Quando nós devolvemos algo para o Senhor também devolve em dobro para nossas vidas. E aí Moisés cresce, né, e entende que aquilo que ele vê fazendo com aquele povo não é certo. E aí ele, né, Deus permite que ele venha ceifar a vida daquele egípcio e foge para o deserto. Quando ele foge para o deserto, o que acontece? Ele ali conhece, né, as filhas, né,
de Jetro. E ali naquele momento ele conhece, né, passa a conhecer a sua futura esposa, e ali o Senhor vai conduzindo Moisés. E ele começa ali a limpar, né, as sujeiras das ovelhas. Deus não poderia dar a ele, né, as ovelhas? Deus não poderia dar a ele, mas Deus queria mostrar para ele que ele ia cuidar de um povo que não era dele, era de Deus. Então, irmãos, que nós possamos entender que a nossa família não é nossa, é de Deus, a gente cuida. Então, que a gente possa dar o melhor para os nossos de casa, que nós possamos abençoar os nossos de casa, que nós possamos continuar orando e jejuando, falando do amor de Deus para os nossos em casa. E ali ele vai, conhece, né, a sua futura esposa e começa a trabalhar ali, aleluia, né? Ele começa a trabalhar. E aí ele começa a conduzir os filhos, né, as ovelhas. E aqui no capítulo 3, né, do verso 3 diz assim: e Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se queimava. Olha que coisa linda, no deserto, aleluia. O Deus já estava ali esperando Moisés. Moisés se vira e ele tem uma visão, ele vê a sarça. E quando ele vê ali a sarça, ele decide, diz a palavra aqui, ó, que ele, ó, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima, né? Porque a sarça se não queima. E vendo, olha que interessante, irmãs, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Irmãs, pega o gancho aqui, olha. Deus, ele conhece a minha e a sua estrutura. Deus, ele sabe, né? Quando Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto e ora, Deus já está ali te esperando há um tempão. Deus já conhece o que você vai pedir. Mas aí aqui me chamou a atenção que Moisés, ele agora, ele vira, né? E aí ele fica indeciso. Eu olho ou não olho, né? Ele tem uma indecisão aqui de olhar ou não. E aí ele vê que no meio da sarça, ele vê assim: nossa, aquela sarça é diferente. Ela queima, mas não se consome. Aleluia. Olá, Genilza, beijo. Então, ele olha, mas quando ele decide olhar, e quando ele decide, né, aqui, ele para, ele olha, ele vira, ele olha para lá, e ele vê com uma grande visão, porque a sarça estava ali, mas não queimava, né? E vendo o Senhor está de olhos em nós, e vendo o Senhor, se ele virava para lá, para ver, Deus, ele fica olhando para ver qual é a nossa atitude. Se nós queremos intimidade com Ele, se nós queremos uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida pautada na Sua palavra, Deus, ele nos olha. E aí quando ele vê que Moisés toma a atitude de buscar, ele blama o nome de Moisés. Moisés, Moisés, aleluia. E aí Moisés começa a ter intimidade com o Senhor. Mas antes disso, o Senhor manda ele tirar a sandália dos seus pés. Ele manda tirar aquilo que é peso sobre nós, aquilo que a gente faz de errado, aquilo que vai atrapalhar a nossa intimidade. Então ele tira a sandália dos pés, porque naquela caminhada, naqueles pés dele, tinha a morte do egípcio,
tinha tudo que ele aprendeu lá, né, no reino. Então o Senhor, ele precisa que nós venhamos limpar, tirar toda a sofisma, tirar tudo que atrapalha a gente de ter intimidade com o Senhor. E aí nós vemos que a história de Moisés começa aí, né? A partir daí, o Senhor começa a instruir a Moisés, e ali ele aprende, né, que quando o Senhor, né, nos prepara para um propósito, para uma missão, nós temos que estar pronta para fazer aquilo que o Senhor, né, tem para mim e para você. Que a nossa vida, né, que é um presente de Deus, né, nós venhamos valorizar, venhamos estar ali diante do Senhor, entregando a nossa família, entregando a nossa vida, e consciente de que o Senhor nos chamou para sermos luz dentro da nossa casa, né, para que nós possamos falar do amor do Senhor. E o Senhor confiou a nós, amadas, a nossa família. O fato aqui foi que Miriam, junto com seu esposo, confiou, né? Confiou em Deus, teve coragem de tomar aquela atitude. E Moisés só chegou onde chegou, só fez a diferença porque ele estava ali debaixo de uma promessa que começou com Abraão, que passou por Isaac, que passou por Jacó, que chegou até José. Nós somos descendentes deles por fé, e não tem nada que eu e você possamos colocar diante do Senhor que vai ficar esquecido. Joquebede, ela esconde esse menino, que eu e você possamos esconder a nossa família através da nossa fé em Deus. Que nós venhamos, em nome de Jesus, valorizar a família que o Senhor nos confiou. Que nós sejamos mulheres corajosas, homens corajosos, porque aquilo que a Bíblia fala, né, que o pai comeu uva verde e os dentes dos filhos veio apodrecer, é para quem ainda não teve um encontro com Jesus. Porque quando você encontra com Jesus, ainda que a palavra diga assim, ó, Deus visita o pecado, né, dos pais até a 4ª geração, mas ali, se você continuar lendo, você vai ver que isso acontece para aqueles que não se dobram ao Senhor, para quem não se atenta para a visão que Deus está dando, a direção que Deus está dando, né? E toda vez que a gente coloca o nosso olhar no Senhor, a bênção chega. O Senhor, ele entra com providência, aleluia. O Senhor é um Deus de promessa, um Deus de misericórdia. O olhar do Senhor está sobre nós, e ali nós vemos, né, o cumprimento da palavra do Senhor. Aquele menino, né, que a mãe valorizou, que a mãe e o pai entenderam que era a promessa do Senhor, aleluia. Ele se tornou um libertador. Ele conduziu o povo no deserto, né? E hoje nós temos o cumprimento da palavra. Quando Moisés suspende lá uma serpente, né? Ele coloca lá uma serpente apontando para o Senhor Jesus, que ia chegar até nós. Jesus é a nossa arca, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Não tem ninguém que valoriza mais a nossa vida, aleluia, do que o Deus que entregou o Filho dele por amor a nós. Então não importa qual é o decreto de Satanás nas nossas vidas, vai prevalecer aquilo que o Senhor gerou no coração dele. Então, nesta manhã, minhas amadas irmãs, tenham fé, tenham coragem, continuem orando, porque aquela mulher ali, ela, quando põe o filho dela, né, naquele rio, ela continua intercedendo. Interceda, mesmo que seus filhos estejam longe, mesmo que teu esposo ainda não seja cristão, intercedam, sejam sal, sejam luz.
Acende a dracma perdida, acende a luz para achar a dracma perdida, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele honra a minha e a tua fé, Ele honra a nossa coragem, aleluia. Só quem crer entrega ao Senhor, aleluia, tudo aquilo que é precioso para nós. Amadas, que o Senhor venha nos conduzir a cada dia a sermos mulheres que edificam os lares, mulheres de fé, auxiliadoras, mães como Joquebede. A Ana, quando ela orava lá em 1 Samuel, quando ela orava por um filho, ela pediu ao Senhor: Senhor, eu vou te pedir uma coisa, lembra da tua serva. O Senhor, Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. E o Senhor não é um desmemoriado. Ele sabe a promessa que tem na tua casa. Ele sabe por que você está aqui, por que Ele te escolheu. E não tem maldição hereditária que vai impedir o nosso Deus de alcançar a nossa família. Porque foi assim com Joquebede, foi assim, aleluia, com Noé naquela arca. Aleluia, uma promessa sobre os nossos filhos Deus tem, aleluia, e nós como mães somos filhas de Deus, e é a promessa de que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então tome posse, minhas irmãs, tome posse, né? Tome posse e memorize essa palavra do Senhor rema. Há uma nuvem de testemunha sobre mim e sobre você. O que nós, nesse momento de pandemia, temos influenciado? A ter medo? A desistir? Não. O Senhor, Ele tem o controle nos céus, na terra e embaixo da terra. O Senhor é aquele que dá a direção. Aleluia. Então creia que Deus, da mesma forma que se lembrou, né, de Joquebede em proteger o seu filho, de Ana, protegeu Noé e todos os heróis que estão aí no livro, né? O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de propósito, e assim como foi com Jesus e com os antepassados, Ele é conosco. Deus é um Deus de promessa. Ele pensou em salvar a família de Noé e começou tudo de novo. E nós estamos fazendo parte desse tempo, aonde o Senhor espera que eu e você tenhamos um coração como o de Noé, para que nós possamos salvar a nossa família, a nossa parentela, os nossos vizinhos. Irmãs, Deus não muda de ideia. Deus, Ele é um Deus de aliança, que vela para que sua palavra se cumpra. Então, que eu e você não venhamos abrir mão da promessa que Deus nos deu, como Joquebede tomou uma atitude de fé, né? Porque Joquebede, né, era uma mulher que edificou, né, a sua casa no altar. Ela tinha um compromisso com Deus. E ela sabia que Deus não ia abandonar ela, não ia deixar de abençoar os seus filhos. Então tenha fé, creia que a vitória já é garantida, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu estou contigo todos os dias. Tenha ânimo, creia em mim, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Ele usa pessoas no curso do rio da vida. O Senhor vai levantando pessoas para cuidar de mim, para cuidar de você. Também levanta a mim e a você para cuidar daqueles. Aleluia! Então agradeça ao Senhor pela oportunidade de ter recebido a palavra dele rema, para que nós possamos levar, fazer com que o nome dele seja reconhecido através do nosso testemunho de vida. A nossa casa está sob o olhar dos vizinhos e dos nossos parentela e do inimigo, mas o olhar
que eu e você temos que focar é o olhar de Deus. Quando Moisés ele passa, como diz aqui no verso 3, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Que você nesta manhã se vire para o Senhor e veja uma grande visão de um Deus de amor, de misericórdia, que quer cuidar de você e da tua casa. Que a sua mente se abra nesta manhã, que toda sofisma caia por terra, em nome de Jesus, que tem prendido no mundo espiritual a nossa família, de se render aos pés do Senhor, de ver na mesma visão que eu e você, que o coração dos nossos familiares se converta ao nosso coração, que crer no Senhor Jesus, que espera a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Que o nosso Deus, amadas irmãs, venha abençoar cada uma de nós. Lá em 2 Pedro, verso 2 e 19, nos fala assim: 2 Pedro, amadas, abre o teu coração, mas abre também a Bíblia, porque ela é rema, ela que revela o Deus que a gente serve, como que a gente tem que fazer. A Joquebede, ela só venceu porque eu tenho certeza que ela trouxe à memória dela a palavra do Senhor. Eu vou betumar, porque um homem que temeu a Deus, que teve coragem, que teve fé, betumou uma arca e Deus guardou. Aleluia! A palavra do Senhor nos guarda, nos protege, nos livra. Se nós crermos nessa palavra que é viva e eficaz, aonde a medicina não pode entrar, aonde o homem não pode entrar, a palavra do Senhor ela entra e ela é viva e eficaz, ela transforma, ela cura, ela liberta. Aleluia! Então use, maneja a tua espada. Aleluia! E aqui 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, nos diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmo servo da corrupção, porque de alguém é vencido, e do tal faz-se também servo. O que Deus está falando aqui com nós? Se nós colocarmos coisas que não é de Deus, se o nosso coração se inclina para aquilo que não é de Deus, não está no propósito de Deus, a gente se torna servo daquilo. Então que o seu trabalho não seja mais importante, que tudo que é passageiro não seja mais importante, para que a gente não seja servo, escravo daquilo, mas que nós sejamos servo de um Deus vivo, de um Deus que nos deu o seu Espírito Santo para nos conduzir e nos deixou 9 frutos para que a gente possa viver a cada dia, desenvolvendo esse fruto da paciência, do amor, da paz, da alegria. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria, não deixe o inimigo mentir para você. A sua família é bendita do Senhor, a sua família é projeto de Deus e não vai dar errado. Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor e Ele vai te instruir como conduzir essa família, aleluia, para que ela alcance a graça do Senhor. Então, irmãs, aqui Tiago capítulo 5, verso 16 nos diz assim, confessai-vos culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, que eu e você possamos estar sempre na brecha, que eu e você venhamos confessar diante do Senhor a nossa limitação, o nosso pecado, aquilo que impede da gente estar debaixo da visão, concretizando os sonhos de Deus, que nós venhamos confessar a Ele,
que nós venhamos orar, interceder pela vida dos nossos filhos, porque a vitória vem quando a gente clama ao Senhor por ajuda, quando a gente se reveste da armadura de Deus. O Senhor, Ele vem e muda a nossa história. Deus tem sonhos para realizar nas nossas vidas. Não vamos deixar que a pedra clame em nosso lugar. Vamos clamar, eu e você, para que a nossa família esteja no altar, vivendo conforme o Senhor planejou. Não fique triste, porque na hora certa, o haja de Deus vai entrar e vai trazer a mudança, o milagre, porque aonde o Senhor está, aonde a presença do Senhor está, ali há milagre. A tua filha, a tua família é o milagre de Deus aqui nesse tempo. Você é um milagre de Deus. A natureza tem bramado pela volta do Senhor e cabe a mim e a você proclamar o Evangelho, essa palavra rema, essa palavra viva, para que haja arrependimento, para que haja salvação, que nós não venhamos sair do alvo, que nós continuemos olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, porque é de lá que vem a minha e a tua esperança. Ainda que você olhe e fale, ai, tá difícil, irmão, você não sabe o que eu tenho passado com meu marido. Mas Moisés, lá com a sua esposa, eles tiveram um problema também, né? Você vai ver que Sara e Abraão também tinham um problema, porque num sol escaldante, aonde os anjos do Senhor aparecem para Abraão, para falar para ele que Sara iria dar luz, de que a promessa ia se cumprir, ela riu, debochou, porque ele já era velho, já era idoso. Então, você vê, era melhor ele estar lá fora no sol escaldante do que com Sara lá dentro. Mas o Senhor, não é porque a gente tem uma desavença, um pensamento diferente do nosso esposo, que Deus não vai abençoar, não. Deus, Ele faz a gente confessar o nosso pecado, se arrepender, Ele ouve as nossas súplicas e Ele cumpre o que nos prometeu. A nossa família é a família bendita. O exemplo disso é que Jacó, né, pecou contra o pai dele, pecou contra o Senhor, mas o Senhor mudou a história de Jacó quando ele se arrepende, quando ele entende que já não era mais momento dele continuar na casa do tio. Ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa e dá a ele, aleluia, glória a Deus, um novo nome. Os nossos filhos, ainda que estejam errados conosco, ainda que eles venham, né, fazer coisa que não agrada, o Senhor está vendo. E no tempo certo o Senhor vai agir. E eu e a minha casa, você e a sua casa vai servir ao Senhor. Nós temos que ter fé, porque assim como Jesus suportou tudo por você e por mim, nós temos que suportar e dar testemunhos aonde quer que eu e você formos, porque Jesus, ele deu testemunho de obediência ao Pai. E a nossa vitória está em obedecer o Senhor, em crer no Senhor, aleluia. Que o nosso alvo seja primeiro o Senhor, que nada venha estar no lugar do Senhor, que o nosso alvo seja a nossa família, que o nosso alvo seja em fazer o ID, que o nosso alvo seja em trabalhar, sim, ter recurso para investir na obra do Senhor, que o nosso alvo seja um ministério que o Senhor confiou a nós, de cuidar da família, de entregar a Ele, né, o melhor que nós temos. Então, amada, se tiver difícil no caminho, convida o Senhor para estar contigo, porque Ele, nesse mar da vida, Ele tem a direção para mim e para a tua vida. Aleluia! A vitória é nossa. Que haja avivamento em nossos lares, que haja libertação nos nossos lares, que haja conversão nos nossos lares,
que haja em nossos lares transformação de mente, para que a palavra do Senhor, o verbo vivo, venha fazer aquilo que a palavra do Senhor tem para fazer na nossa família. Aleluia. Michele, a paz. Ana Oliveira, a paz. Andréia Quintes, minha amiga, a paz. Miriam Fonseca, a paz. Amadas irmãs, eu tinha muito mais para falar, mas o que eu quero dizer é que Jesus ama a sua família, Jesus nos ama, que nós possamos andar, em liberdade, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos livres, para ver os nossos filhos com um olhar de misericórdia. Aleluia. Eu sei, Michele, que você é filha da Neide. Eu tenho orado por você, pela Eduarda. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus já te deu a vitória. A tua família é bendita do Senhor, minha querida. Toma posse da tua vitória. A crise não mudou. A crise não mudou o que Deus tinha na vida da família de Anrão e Joquebede. Isso não vai mudar na tua vida, minha irmã. Deus tem uma promessa para mim e para você, que nós possamos, em nome de Jesus, alcançar a graça do Senhor, que o Senhor sustente cada lar, que o Senhor venha sustentar cada família, que Deus venha, em nome de Jesus, minha amada, fazer a vontade dele na sua vida. Eu quero ler para terminar 1 João capítulo 4, verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia! Por meio dele, eu e a minha casa, você e a tua casa, tem salvação. Aleluia! Tem o favor de Deus, tem o amor de Deus. Deus se importa com você, se importa comigo, com a sua vida, com a minha vida, com o seu emocional, com os seus relacionamentos, e Ele faz milagre. Ele envia o recurso necessário. Foi assim com a vida de Moisés. Queriam matar, mas Deus enviou recurso, Deus enviou proteção, Deus enviou cuidado, e é assim que o nosso Deus faz. Aleluia! Ele se importa tanto com você, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para lhe trazer salvação. Moisés foi o libertador daquele povo, e Jesus Cristo é o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Kelly Martins, um beijo, a paz. Viviane Souza, a paz. Que Deus abençoe você. Então, minhas amadas irmãs, meus irmãos, busque força no Senhor para prosseguir dia após dia, e Ele quem te fortalecerá. Aleluia! Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Conversávamos no aniversário da Joana Lage sobre estarmos escondidas, aleluia, na sombra do onipotente Deus. Vocês acham que quem escondeu Moisés foi Joquebede? Foi o Deus da vida dele, o Criador. Esconde a mim, esconde você, esconde a nossa casa. Que o Senhor venha fortalecer vocês, venha fortalecer cada um. Eu vou colocar aqui um louvor para que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir aqui o louvor, para que nós possamos entender em quem nós estamos guardados. Eu vou orar enquanto a gente escuta, tá? Tá dando para escutar? Vocês estão ouvindo o louvor?
que disse que nem ouviu, nem olhos viram. É Ele que termina a minha e a tua história, a história da nossa família. Aleluia, nós dependemos da paz, da graça do nosso Senhor e Salvador. Nada nós podemos ocultar do Senhor. Quando Moisés tirou a sandália, ele começou a ter uma intimidade com o Mestre. Aleluia, o teu Pai te chama para um nível de intimidade. Aleluia. Oh, labachuri canta, labachuri canta. Os olhos revelam que nada nós podemos esconder. Nós não somos nada sem Deus. Aleluia. Tudo Deus sabe de nós. E Ele nos esconde. Aleluia. Leva-nos, Senhor, a uma só verdade, Senhor, que a Tua verdade resplandeça, que a nossa família seja alcançada por Ti. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado pelo Seu cuidado, por Sua proteção, por Seu grande amor para conosco, Pai. Aleluia. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado por presentear-nos a nós com a vida dos nossos familiares. Nós entregamos, Pai querido, em Tuas mãos a nossa família. Age em prol cada vida. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por esse momento, Pai querido. Deus, eu creio, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Enche-nos, Senhor, da Sua divina paz. Enche-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu favor. Renova a nossa fé nesta manhã. Aleluia. Que a nossa fé esteja só em Ti. Que os nossos olhos estejam em Ti, Pai. Ajuda-nos a continuar Te servindo com amor, com paixão. Pai querido, que a Tua paz seja notória em nossas vidas. Neste momento, Senhor, Te apresento as pessoas, Pai querido, que estão acometidas por doenças. Toma cada pessoa doente. Senhor, traz a cura em nome de Jesus. Nós, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. Amadas irmãs, graça e paz. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que o Senhor fale ao coração de cada uma de vocês. Que vocês possam guardar no teu coração essa palavra rema. Aleluia. Lê Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, para você entender o quão Deus quer falar conosco neste dia. Amém? Que você possa lembrar, aleluia, que o nosso Deus, Ele tem vida para mim e tem vida para você. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A espera pode ser longa, mas ela tem que ser regida, essa espera, ela tem que ser regida com fé, com coragem, porque o milagre vai acontecer. O Senhor, Ele tem nos dado ânimo, Ele tem nos incentivado a perseverar. O Senhor, Ele confia em mim e em você para fazer o ID. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer o ID do Senhor. Irmãs, eu estou sentindo tanta presença do Senhor que mesmo no ar eu estou suando, porque essa palavra, ela queimou no meu coração. Que você possa sentir essa palavra queimando como uma sarça viva da presença do nosso Deus. Que Deus possa, amadas irmãs, abençoar a vida de cada uma de vocês. Que nós venhamos entender o propósito no qual nós fomos chamadas.
Nós somos mulheres que têm um chamado. Não se esqueça disso. O Senhor nos deu o dom do amor, de gerarmos filhos. Então que Deus fale com você, amém? Senão daqui a pouco eu volto de novo a pregar e a gente já encerrou em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um, mas eu amo vocês, amo mesmo, tá? Deus abençoe você, Ana, a Marina, a Michele, a Neidmar, a Neia, a Andréia Quintes, né? As que vão ouvir mais tarde, né? Que Deus abençoe cada um. Minha irmã Ju, fica firme, Deus está contigo. A palavra do nosso Deus diz que Ele levou sobre si toda enfermidade. E o castigo que estava sobre nós, Ele tomou e Ele nos deu saúde. Então que nós possamos tomar posse dessa saúde, tanto emocional, tanto no psique, como em todo o corpo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cada lar e trazer o milagre que vocês têm esperado. Coloque a vida de cada um dos seus no altar e o Senhor fará muito mais do que eu e você imaginamos, tá? Um beijo. Fiquem na paz. Tchau. Amém. Jesus te ama, tá bom? Jesus ama você. Tchau. Obrigada.